Bom dia, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um encontro, nosso encontro hoje é de geografia, né? E nós vamos falar sobre o trabalho e as paisagens, na verdade, continuar falando, ainda no capítulo 3, ok? Então, galerinha, na aula passada nós falamos sobre o trabalho e as paisagens, lembra? Falamos sobre o trabalho por toda parte, trabalho e remuneração, falamos também sobre o trabalho voluntário e o trabalho infantil, certo? Mas hoje nós vamos falar sobre o trabalho e as atividades econômicas, né? É uma continuidade do capítulo, está na página 275, ok? Nós vamos dar continuidade falando, né, a respeito do trabalho, que nós vimos na aula passada, que trabalho é toda atividade que tem a finalidade de prestar algum serviço, né? Então, vimos também que existem vários tipos de trabalho, não é verdade? E que todos os trabalhos eles são importantes, independente da sua remuneração, ou seja, independente do valor que a pessoa receba. Hoje nós vamos falar sobre os alimentos e outros produtos que utilizamos em nosso dia a dia. Eles resultam no trabalho desenvolvido por muitas pessoas, por meio da prática de diferentes atividades econômicas. Então, nós vamos estudar alguns exemplos, né? Então, falando sobre a agricultura, que é uma atividade econômica realizada, sobretudo em propriedades rurais, e que tem um grande efeito sobre a economia do nosso país, certo? Então, o trabalho de preparar o solo, de espalhar as sementes ou plantar as mudas, cuidar da plantação e da colheita, chama-se agricultura. Então, as frutas, banana, laranja, melão, mamão, os cereais, arroz, soja, trigo, os legumes, vagem, chuchu e as verduras, alface, agrião, espinafre, são produtos agrícolas. E os agricultores e os lavradores, eles são profissionais que fazem o trabalho agrícola, certo? Nós iremos falar sobre a atividade da pecuária, que predomina também no espaço rural. Então, esse trabalho é de domesticar, de criar animais para o aproveitamento da carne, do leite, do couro, chama-se pecuária. Então, os animais criados para esses fins são bois, vacas, porcos, ovelhas e carneiros, búfalos, entre outros. Esses são tipos de gado, ok? Peões, vaqueiros, boiadeiros são profissionais que trabalham na criação de gado, em contato direto com os animais. Os médicos veterinários cuidam da saúde e de novas técnicas usadas na criação dos animais. Em algumas propriedades, os animais eles são criados soltos no pasto e se alimentam da vegetação que cresce no próprio pasto. Em outras propriedades, os animais são criados confinados, isto é, em áreas cercadas. E nesses lugares eles são alimentados com rações, né, que servem para engordá-los, ok? A criação de aves para o aproveitamento da carne, dos ovos e das penas chama-se avicultura. A criação de abelhas para a produção do mel e da cera chama-se apicultura. E a criação de bichos da seda para a produção de fios de seda chama-se sericultura. Então, rações animais são alimentos preparados para os animais, como produtos selecionados e vitaminas, ok? Nós iremos falar sobre a atividade econômica do extrativismo, certo? O trabalho de coleta, caça, pesca e extração do que existe na natureza é chamado extrativismo. Então, vou te dar um exemplo de um extrativismo vegetal. Nas florestas e matas, pratica-se o extrativismo vegetal, isto é, aproveitamento da vegetação para a extração de madeiras, sementes, folhas e frutos. Um exemplo de extrativismo vegetal é o cultivo do babaçu. O babaçu é uma palmeira. Dela se aproveita as folhas, o caule, o palmito e o coco, usado para fazer óleo de babaçu. As folhas são utilizadas para fazer chapéus, esteira, cesto e para cobrir casas e cabanas. Olha que interessante. O caule é empregado nas construções, o palmito é usado como alimento. Olha que legal. O aproveitamento, só que a gente precisa ter o cuidado, né, e essa observação de que o aproveitamento muito intenso dessa palmeira está causando a retirada de muitas árvores, né, e essa exploração modifica a paisagem e pode provocar a extinção dessa espécie. Nós vamos falar
né, na página 276, sobre a atividade econômica da indústria, né, que são diferentes tipos de matérias-primas, que são transformadas em diversos produtos, certo? Então, as matérias-primas, elas são utilizadas para a fabricação de algum tipo de produto. Por exemplo, a cana-de-açúcar para a produção de açúcar, o milho para a produção de fubá e o tecido para a produção de roupas, certo? Então, a cana-de-açúcar é a matéria-prima para produzir o açúcar, né? O milho é a matéria-prima para produzir o fubá e o tecido é a matéria-prima para produzir roupas, ok? E algumas pessoas trabalham para fazer produtos que consumimos, roupas, sapatos, alguns alimentos, veículos. As pessoas que trabalham nas fábricas são os operários. As máquinas fabricam produtos para serem usados pelas pessoas. E os operários controlam as máquinas e ajudam no acabamento e embalagem dos produtos, certo? E os produtos feitos por máquinas são chamados produtos industrializados. Iremos falar sobre a atividade das prestações de serviços, ok? E essa atividade econômica é realizada tanto no espaço rural quanto no espaço urbano, certo? E os prestadores de serviços trabalham em consultórios, escolas, bancos, escritórios, hospitais, centros de saúde, bibliotecas, teatros, restaurantes, transporte, limpeza, higiene, entre outros. Alguns serviços que as pessoas utilizam são prestados por particulares e outros pelos serviços públicos, que nós vamos ver mais um pouquinho à frente, né? Um hospital cuidado por empresas particulares é um serviço privado. Para utilizar o serviço deste lugar, as pessoas precisam pagar. Nós vamos falar sobre a atividade do comércio, né? Inclusive, que é uma das atividades mais movimentadas, porque você pode ficar sem um tênis, né? Deixar para comprar em um outro momento, né? Você pode, de repente, adiar, né, uma prestação de serviço, né, odontológica, enfim, mas você não fica sem comida, né? Nós não ficamos sem alimento, né? Então, o comércio, né, é uma atividade que ela é muito movimentada. Então, o trabalho na compra e venda de produtos. Então, os produtos da agricultura, da pecuária, do extrativismo e da indústria são comprados pelas pessoas. E essa atividade de compra e venda é chamada de comércio, ok? E os mercados, as feiras, as lojas, os supermercados e os shopping centers são locais onde se compram e se vendem produtos, né? E para comprar um produto industrializado, é preciso prestar muita atenção na data da validade e especialmente se for um alimento e nas condições da embalagem. Na embalagem de papel, veja se está aberta, rasgada, amassada. Na embalagem de alumínio, latas no caso, se está enferrujada e amassada. Na embalagem de plástico, se está quebrada. No modo de funcionamento do produto, principalmente se for um aparelho elétrico. Na utilidade que o produto vai ter para você, para a sua família, nas propagandas feitas sobre o produto para verificar se elas realmente, né, tá informando o que acontece, se é verdade. Então é importante, né, toda esse cuidado, né, quando você trata de uma atividade de comércio, de compra, né, e de venda de produtos. Agora, na página 279, nós vamos falar sobre o trabalho e os profissionais. Então, podemos utilizar os gráficos para organizar e representar visualmente diversos tipos de informação, como as atividades econômicas e os tipos de profissionais. Veja no exemplo a seguir os profissionais que trabalham no bairro onde Murilo mora. Murilo mora num bairro onde diversos profissionais trabalham. Para organizar e registrar essa informação, ele elaborou um gráfico. Então, vamos analisar o gráfico sobre 5 profissionais do bairro onde Murilo mora, ok? Então, esse gráfico é um gráfico dos profissionais, né? Então, primeiro, vendedor, segundo, cabeleireiro, terceiro, mecânico, policial e médico, ok? E aí, na mesma página, tem 4 atividades para serem realizadas. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês que diversas profissões, atualmente em desuso, né, elas foram importantes no passado e contribuíram para o desenvolvimento econômico, certo? Mas algumas profissões, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano, foram extintas
ou passaram por adaptações no decorrer do tempo, enquanto novas profissões surgiram a fim de atender às variadas necessidades, ok? Eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de profissões que estão extintas, ok? E a primeira dela vai ser o leiteiro. Até pouco tempo, nas cidades interioranas, era possível ver um leiteiro até meados de 1990 aproximadamente. Mas nas cidades maiores, esse profissional perdeu seu espaço mais cedo, por não ter os processos de pasteurização. O leite precisava ser entregue diariamente em garrafas de vidro ou latões de alumínio nas casas. Em algumas cidades, deixavam-se garrafinhas vazias na porta e o leiteiro as enchia, ou seja, leite fresco na sua porta toda manhã. Hoje ainda existe a entrega de leite em residências, mas não é mais feita pelo leiteiro, e sim pelo próprio produtor. Entretanto, essa atividade está chegando ao fim, pois a vigilância sanitária não permite a comercialização do leite sem ser passado pelo processo de higienização, armazenamento, entre outros. O exemplo é o acendedor de postes. Então, quando a eletricidade ainda não existia, como se iluminavam as ruas? Logicamente, com lampiões. E havia um profissional que os acendia todos os dias ao anoitecer e também os apagava ao amanhecer. Na Europa, era um trabalhador remunerado. Aqui no Brasil, este trabalho era feito pelos escravos. Que triste. Exemplo é o transportador de madeiras. Antigamente, quando não havia veículos para transportar grandes quantidades de madeira, os transportadores utilizavam o rio para fazer este trabalho, através da flutuação. Ainda hoje, há indícios desse trabalho. Ilegalmente, na Amazônia, praticando por contrabandista de madeira nobre. Olha, observe esse exemplo. Cortadores de gelo. Então, antes da invenção das geladeiras e de refrigeradores, em 1854, foi feito o primeiro sistema refrigerador para as indústrias de carne. Era difícil armazenar os alimentos, logo, homens ficavam em lagos congelados e eram responsáveis por cortar e transportar os blocos de gelo. Claro que a profissão era restrita a países em que a água congelava naturalmente. Altamente perigosa, a profissão era também muito lucrativa. Um exemplo, o telefonista, mas não é desse tipo que você está imaginando. As telefonistas, elas conectavam ligações de longa distância e transferiam a chamada de maneira manual, entre outras tarefas, até o sistema ser digitalizado totalmente. No 282, vai falar sobre o trabalho modifica a paisagem. Então, tudo que podemos observar em um lugar compõe uma paisagem. Mas será que é possível perceber o resultado do trabalho das pessoas nas paisagens? Sim, as paisagens realizam diversas atividades e o resultado do seu trabalho modifica as paisagens. Então, vamos observar alguns exemplos a seguir. Então, o primeiro exemplo, ao observar uma lavoura cultivada, ou mesmo no período de plantio ou da colheita, podemos ver o resultado do trabalho dos agricultores. Então, o agricultor ele modifica a paisagem porque está plantando, colhendo. Nós observamos a paisagem. Agora ele está trabalhando a terra e logo estará cheio de plantações, modificando a paisagem com o trabalho desse profissional. O resultado do trabalho de um jardineiro pode ser percebido ao olharmos para as plantas bem cuidadas da praça de uma cidade ou do jardim de uma casa. Ao olharmos como o trabalho do jardineiro modifica a paisagem, é isso que a tia gostaria que você entendesse. Como o trabalho do jardineiro modifica. Observa. Imagina se não tivesse o jardineiro. Imagina como seria a nossa cidade, como seriam os jardins das casas se não tivesse essa profissão do jardineiro. Quando demora muito, vamos imaginar, quando demora muito, a prefeitura mandar podar as árvores, cortar as gramas, tem praças, lugares que não tem nem como as crianças brincarem, não é verdade? Porque o mato está alto, as árvores, os galhos estão altos, encostando no fio de luz, quando chove é perigoso,
fogo no fio. Então, o trabalho do jardineiro, ele modifica a paisagem. Então, esse é o resultado, né, do trabalho desse profissional. Olha como ficou linda a paisagem que ele fez, né? O trabalho que ele fez podando as árvores, né? Como ficou bonito essa paisagem. Então, esse é o resultado desse profissional. 283 também tem um outro exemplo. Podemos perceber o resultado do trabalho de um pedreiro ao ver construções ou reforma. Então, quando nós olhamos a construção de um prédio na nossa cidade, ao passar do tempo, observe como o trabalho do pedreiro modificou a paisagem, como o prédio ficou bonito, né? Quando o pai ou a mãe chama o pedreiro para trocar o piso da casa ou para fazer uma reforma no cômodo da sua casa, aquele cômodo ele fica o quê? Transformado, porque foi o resultado do trabalho daquele profissional, ok? O último exemplo, podemos perceber o resultado do trabalho de garis, ao observar que folhas de árvores, papéis e outros resíduos foram coletados e as ruas estão limpas. Então, se não tivesse esses garis, como a nossa cidade ficaria suja, não é verdade? Esse gari ele está varrendo as folhas que caem das árvores e isso faz muita diferença. Onde tia Rose mora, tem muitas árvores e tem muito tempo que não passa gari por aqui. Talvez seja por conta da pandemia, do isolamento, né? Então tem muitas árvores na rua e quando ele passa, muda a paisagem, porque a rua fica limpinha. Então o trabalho do gari é muito importante. Então, com a sua vassoura, ele limpa as ruas, modificando a paisagem. E é muito bom, né, quando nós olhamos, né, quando nós observamos uma cidade limpa. Não é verdade, pessoal? Nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos. Na página 277, tem atividades a serem realizadas. Primeiro, complete as frases abaixo com os nomes das atividades econômicas correspondentes e, em seguida, encontre-as no diagrama. Então, na letra A, por meio da, são produzidos frutas, verduras e legumes. Então, por meio de qual atividade econômica são produzidas frutas, verduras e legumes? Letra B, A é responsável por produzir a carne, o leite, os ovos, o couro e a lã. Então, qual atividade econômica é responsável por produzir carne, leite, ovos, couro e a lã? A letra C, são produtos a madeira, as folhas e os frutos, o ouro e as pedras preciosas extraídos diretamente da natureza. Então, qual é a atividade econômica que tem esse trabalho de extrair diretamente da natureza? Letra D, as são responsáveis por transformar a matéria-prima em novos produtos. Letra E, a atividade de prestação D é realizada tanto no espaço rural quanto no espaço urbano e envolve profissionais de diversas áreas econômicas. Então, a letra F, por meio do, podemos adquirir frutas, verduras que vieram do espaço rural e também trigo, óleo e outros produtos que passaram por transformações nas indústrias, ok? Na página 278, você vai observar as imagens e descrever o nome da atividade econômica representada em cada uma delas e dê um exemplo de como essa atividade econômica está inserida em seu dia a dia, ok? Então, a primeira, que é a letra A, é o cultivo de plantas. A letra B, retirada de madeiras em floresta. A letra C, fabricação de automóveis. A letra D, consulta médica. A letra E, criação de gado. A letra F, venda de flores. Então, vou te dar um exemplo da letra F. Venda está se tratando de qual atividade econômica? Venda de flores. Está vendendo, é do comércio, ok? Então, um exemplo do que isso na minha vida, no meu dia a dia, está inserido. Né? O supermercado, onde nós compramos o alimento que nós consumimos no nosso dia a dia. Né? Nas lojas, roupas, calçados, ok? Na página 279, você vai fazer uma atividade, são 4 questões relacionadas ao gráfico sobre o bairro de Murilo. Lembra? Nós falamos sobre isso. Então, o primeiro, número 1, está perguntando qual é a profissão que tem o maior número de profissionais no bairro de Murilo, que Murilo mora. Certo? Então, qual profissão tem o maior número? Qual é o profissional, né, que tem a maior quantidade, certo? Número 2,
Qual profissão tem o menor número de profissionais no bairro onde o Murilo mora? Número 3. Quais são as profissões que têm a mesma quantidade de profissionais no bairro onde o Murilo mora? E número 4. Quantos cabeleireiros trabalham no bairro onde o Murilo mora? Certo? Na página 280 e 281, não é para você fazer essa atividade agora, tá bom? Nós vamos fazê-la juntos, se Deus quiser. Na página 283, tem duas questões. Você já observou o resultado do trabalho das pessoas nas paisagens? Dê exemplos. Nós falamos sobre isso, ok? Quais elementos das paisagens você observou para perceber o resultado do trabalho dessas pessoas, certo? Na página 284, você também tem uma atividade para ser realizada. Escreva o nome de 3 profissionais responsáveis pelo trabalho que podemos observar nas paisagens das fotografias abaixo. Então, tem 2 paisagens, né? Então, você vai informar 3 profissionais, ok? E a gente aqui finaliza, né, o nosso capítulo, né? E nós aprendemos algumas características de profissões nesse capítulo, não é verdade? As atividades realizadas pelas pessoas com a finalidade de suprir uma necessidade, ela pode ser chamada de trabalho. Boa parte das pessoas trabalham de forma remunerada. Com a remuneração, as pessoas podem suprir suas necessidades e adquirir o que precisam para o seu dia a dia. Nem todo trabalho é remunerado. Alguns são trabalhos voluntários. E, infelizmente, muitas crianças trabalham no Brasil e em outros países do mundo. Os alimentos e outros produtos que utilizamos em nosso dia a dia resultam do trabalho desenvolvido por muitas pessoas, por meio da prática de diferentes atividades econômicas. O trabalho realizado pelas pessoas pode modificar as paisagens. Podemos identificar esse trabalho nas paisagens ao observar áreas de lavouras, construções ou obras que acontecem no lugar onde moramos ou que frequentamos, por exemplo. Muitos profissionais trabalham onde moramos e nos lugares que frequentamos, ok? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia Rose. Não deixe as atividades acumularem. Olha, entra em contato com o meu zap. Você mesmo, se você tem telefone, se você tem celular, né? Não espere a mamãe. Faça você mesmo o contato, ok? Eu fico aguardando o seu contato. Beijo.